Estou tão feliz. Estou pedindo para as meninas sentarem aqui na primeira fila. Essa semana celebramos o Dia da Mulher, né? Glória a Deus pela vida de cada mulher, cada mãe. Homens, vocês também têm o seu lugar. Mas a gente sabe que ao longo da história, como as mulheres foram e ainda são oprimidas, não é verdade? Então a gente entende, né? Essa homenagem especial. Vou pedir, pastor, para pôr o púlpito só de lado, para eu poder me mexer aqui, que eu gosto de me mexer. Ó, tem mais lugar para meninas poder. Soninha, senta aqui, ó. Senta aqui. Né? Mais lugar para... Hã? Ah, roubei o lugar. Não tem problema, senta ali, ó. No lugar da bolsa. Pronto, vai, pastor, senta lá. Você também tem... Eu te amo. Aqui, ó. Não, aqui. Então, do lado do Marcondes. Ali, ó. Terezinha, agora você tem que vir sentar, Terezinha. Rosa, vem. Vem as duas. Cabe as duas aqui, ó. E as outras meninas sentem mais para frente, para ficar pertinho. Hoje eu quero falar de uma mulher da Bíblia que, como as mulheres daquela época, gente, quando eu fui chamada para pregar hoje, eu pensei, que honra poder levar a palavra de Deus, não é verdade? Como mulher, viver nesse tempo, porque no tempo de Jesus, gente, as mulheres não podiam ler, elas não podiam ir ao templo, elas não tinham nenhuma expressão na sociedade. Os fariseus chegavam a discutir se as mulheres tinham alma. Dá para acreditar nisso? Né? E pensar que hoje a gente pode estar aqui pregando a palavra de Deus. E vivemos num país que, com todas as dificuldades que tem liberdade de culto. E em quantos lugares não se pode ler a Bíblia? Em quantos lugares as mulheres têm que se vestir da ponta do cabelo, né? E viver debaixo de um jugo terrível, não é? E hoje a gente está aqui, para a glória de Deus. Então, essa palavra que eu vou trazer fala de uma mulher oprimida, como todas aquelas daquela época, mas se aplica a todos os homens presentes também. Ouvindo a pregação do Lucas na semana passada, eu não estava aqui, eu estava com as crianças lá em cima, mas eu ouvi no YouTube e eu gostei muito. E você falou sobre satisfação, sobre encontrarmos satisfação e plenitude em Deus. Você citou Marta e Maria e falou do quanto nós estamos como Marta, distraídos com tantas coisas. São tantas coisas que requerem a nossa atenção, que competem, né, por nós, pela nossa emoção, pelas nossas... competem, porque é um mundo competitivo, gente. De manhã a gente já é bombardeado com um monte de informação, é ou não é? Gente, fala sério, quem é que dá conta de ver todos os WhatsApp? Levanta a mão, eu não sei. Eu não dou, gente. É tanta coisa, é tanto grupo que a gente está, só eu. Não, né? Não, é demais. Então, com essa era da informação, é muita informação. A gente é muito bombardeado. E eu entendo que algo chave para a gente alcançar plenitude em Deus é a quietude. É se aquietar. Para que... No Salmo 46, o Senhor diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É só quando nós nos aquietamos. E se aquietar, gente, não é ficar em silêncio necessariamente, porque quantas vezes a gente está em silêncio, gente, mas a nossa mente está um turbilhão. Quantas vezes você deita a cabeça no travesseiro, o corpinho parou, mas a cabeça está mil. Não é? Se aquietar. Aquietar o raciocínio, aquietar as emoções, para a gente se conectar com Deus. Eu creio que isso é uma chave para a gente alcançar essa plenitude, essa satisfação. Até porque, gente, eu fico pensando que todos que conhecemos, ou que pelo menos experimentamos o novo nascimento, nós queremos muito mais intimidade com Deus. Só que, o que nos impede? Né?
além dessa batalha pela nossa atenção, tantas distrações, tantos apelos, né? O que impede a gente de chegar mais perto? E eu fiquei meditando nisso, né? E Deus é muito maravilhoso. E eu fico pensando que, às vezes, nós não o conhecemos bem. Aliás, conhecer a Deus se conhecer alguém é uma caminhada diária que leva uma vida toda, não é, gato? Né? E a gente ainda está se conhecendo, embora a gente ache que se conhece, mas, né? A gente se surpreende, né? Imagina conhecer a Deus, que é eterno, infinito, extraordinário, maravilhoso, insondável, né? Mas esse aquietar envolve a gente buscar conhecê-lo mais. Porque eu creio, gente, é impossível conhecê-lo e não se apaixonar por ele. Só que às vezes a gente conhece pouco, a gente conhece de vista. Às vezes o que a gente conhece mais é o Deus da religião e o Deus da nossa história. Por que eu estou falando isso? Eu não sei vocês quando tiveram um encontro com Jesus. O meu encontro com Cristo verdadeiro foi quando eu tinha 28 anos. Até lá, eu fui educada na igreja católica, eu fazia as minhas rezas, eu acreditava em Deus, eu amava a Deus, eu sabia que Deus me amava. Tudo isso. Mas, eu me lembro assim, as práticas que eu tinha. Não chegava a ser uma prática, mas eu me lembro que, gente, quando adolescente, eu fazia promessa para passar de ano. Alguém aqui já fez alguma promessa na vida? Ainda bem que eu não estou sozinha, né? Eu parava de comer uma coisa e falava, se eu passar de ano, se eu não sei o quê, se eu não sei o que lá. Então, era um jejum, né? Que não é jejum, óbvio que isso não é jejum, né? Era uma barganha. Era um tipo de promessa que eu fazia com Deus, mas Deus sabia da sinceridade do meu coração. Eu estava querendo que Deus me ajudasse, me respondesse. Mas tinha esse conceito assim de que eu tinha que barganhar com Deus, pagar, fazer alguma coisa para que Ele fizesse outra. E eu estou falando do meu, porque cada um sabe a criação que teve, o que ouviu da religião, seja ela qual for, até da evangélica, tá? Eu não estou falando aqui de religião A, B ou C, eu estou falando de uma mentalidade arraigada, que está em nós, desde a infância, que é colocada pela religião, pela cultura que a gente vive. E às vezes isso faz a gente achar que Deus é um Deus muito bravo, que está sentado num trono e que Ele tem um chicote na mão, pronto para te pegar no pulo quando você aprontar alguma. Ou melhor, não é Ele que vai pegar no pulo. Ele vai pegar o chicote dele, porque os crentes às vezes acham isso, e vai mandar o diabo pegar você. E muitos têm dentro da igreja essa imagem. E às vezes oram sem cessar. Mas sabe por quê? Não é como Paulo falou, orar uma vida na presença de Deus. É orar sem cessar por medo do diabo, porque o diabo vai me pegar. E aí, a obediência não é por amor. É aquela obediência assim, não, se eu fizer isso, o diabo vai me pegar. E se eu não der o dízimo, o diabo não sei o quê. E se eu não fizer isso, o diabo não sei o que lá. Então, gente, a religião nos deixa, às vezes, mais preocupados com Deus, com o diabo, que com Deus. Uma coisa horrível. Isso é religião. Por isso que eu te falo, não importa qual a religião. E eu quero hoje que o Espírito Santo coloque o estetoscópio dele no teu coração, para que você verifique que ranços você carrega, que estão te impedindo de alcançar essa plenitude, essa satisfação, essa alegria em Deus. Gente, porque Deus quer que você tenha alegria na presença dEle. Deus quer que seja um prazer estar com Ele. E às vezes a gente carrega julgos pesados da religião. E eu pergunto,
Que imagem que você tem de Deus? Fala sério agora. Eu não quero essa coisa pensada, né? Sabe, resposta pronta? Não, Deus é bom, misericórdia, dura para sempre. Não. Lá no fundo, vai. Vamos junto. O que você acha? Como é que Deus é para você? Que imagem você carrega no seu coração? Outra coisa que atrapalha a gente conhecer a Deus e andar com Ele é a nossa história. Pessoas, figuras da nossa história. Por quê? Deus é pai, certo? E todo mundo aqui tem pai. Talvez alguns nem tenham conhecido o pai. Mas isso já é alguma coisa. Porque isso já fala da tua relação com o pai. Se Deus é pai, você criança pequena teve um pai, por transferência, é natural que a gente transfira algumas coisas do pai da terra para o pai do céu. Aí eu pergunto, como é que seu pai era? Gente, nenhuma condenação para os pais, tá? A questão aqui não é julgar pai. A questão é a gente descobrir que imagens a gente carrega da nossa figura paterna. O que está aqui? Não é nem a realidade. Eu não quero saber se o seu pai era legal ou não era. Eu quero saber que imagens você carrega dele. Porque, queridos, você pode ter 2 filhos gêmeos. Cada um vai ter uma imagem do pai diferente. Tá? É aquilo que você carrega aqui. E eu posso falar do meu pai. Gente, eu amava muito meu pai. Eu sei que meu pai me amava muito. Meu pai era espanhol, catalã. E catalã, né, espanhol, ele era sério. Ele era bravo. Ele tinha aquele olhar controle remoto. Sabe como é olhar controle remoto? Faz assim, ó, você já... Né? Ele era de falar pouco. Mas, ao mesmo tempo, ele era um homem à frente do tempo dele. Ele sempre me disse, Lilian, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que viajar. Né? Ele sempre me empurrou para frente. Mas ele era sério, ele não era de toque, nem de beijo. Assim, beijo aquela coisa assim. Beijo sim, mas era aquela coisa assim, né? E o teu pai, como é que era? Você teve um pai próximo? Um pai que chegava junto? Um pai duro? Talvez alguém não tenha conhecido o pai, ou teve um pai violento, talvez com algum vício. E eu digo isso, querido, porque a gente transfere tudo isso para a figura, para essas figuras para Deus. E às vezes acha que Deus, não é que acha, porque essas coisas nem são muito conscientes, sabe? A gente se relaciona com Deus meio dessa forma. Será que Ele é lá e eu aqui? Será que eu posso chegar junto? Será que Ele está com a mão estendida? É porque a palavra diz que a mão dele não está encolhida, mas está estendida para me abençoar. Mas espera aí, será que está mesmo? Porque tudo dá certo tudo para os outros, mas para mim não está dando certo. Então não sei não se esse negócio aí está. E às vezes a gente está cheio de, sabe, contaminado por coisas da nossa história. E o Espírito Santo hoje quer nos ajudar a limpar isso. Limpar a lousa do teu coração, para a gente poder fazer aquilo que declara a palavra. Nos achegar confiadamente diante do seu trono de graça, para encontrar socorro em tempo oportuno. Amém, queridos? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Senhor, recebe. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é o Deus que quer nos dar socorro. Deus quer te socorrer. Deus quer te socorrer, querido. Fala isso para quem está do teu lado. Fala assim, ó. Quem está do teu lado, da direita e da esquerda, fala assim: Deus quer te socorrer. Quer te socorrer. E quer hoje. E é hoje que Ele quer te socorrer. Eu não sei qual que é a enrascada que você está. Qual é a enrascada que você se meteu? Porque o diabo tem costa larga, né, gente? A gente se mete em cada uma, fala sério. E às vezes a gente bota a culpa no diabo, né? E às vezes fica magoado com Deus. Oh, Senhor, o Senhor não está me vendo. Porque... Mas às vezes é a gente que aprontou lá, né? E bota nas costas dele, né? Vamos entender? Agora,
eu quero falar de uma mulher, né? Honrando todas as mulheres desse planeta, minhas amadas irmãs também, de uma mulher que se meteu numa enrascada, gente, uma enrascada, essa feia. Ela pisou na jaca, no tomate, no resto da feira toda. Pisou em tudo. E está lá em João, vamos para lá, do Evangelho de João. Vamos para o capítulo 8. Vocês conhecem, todo mundo conhece essa passagem. Ai, alguém abre para mim? Aquela mulher que foi pega em flagrante. Sabe qual é? Sabe qual passagem estou falando? Vamos ver juntos. Essa mulher adúltera. Né? Quem tem Bíblia de papel? Olha, esses dias, faz tempo que eu uso a minha Bíblia aqui, eletrônica. Mas, gente, Bíblia de papel é muito gostoso, viu? O Arles, até no Panorama Bíblico, aliás, quem não está fazendo Panorama Bíblico, todas as terças-feiras, às 8h15, 8 horas já temos louvor maravilhoso, não percam. Mas, João 8, vamos para lá. Essa aqui é a minha Bíblia, aquela Bíblia, essa aqui é aquela cores. Eu gosto que ela tem um texto muito bacana, é aqueles melhores textos do hebraico. E João 8. Estão com a Bíblia aí? Aham, não estão com a Bíblia aí. Tá? Agora sim. Está vendo? Se falhar eletrônica, a gente tem papel. João 8 diz assim, eu vou ler a minha versão. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele. Ai, ficar de costas para o pessoal aqui não é legal. Todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-se, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia na areia. Escrevia na terra, na minha versão. Quando ouviram isso, foram saindo um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Uau! Demais, né? Gente, vamos fazer uma viagem no tempo? Vamos junto para aquela época? Então, vocês imaginam? Naquela época, a mulher não valia nada. Menos que camelo, que jumento. Sério. Vocês verem a cultura da época? Por que depois Jesus fala a questão de repudiar a mulher? Porque era comum. Um homem, com a idade que fosse, 60, 70, bom, acho que eles não chegavam a essa idade naquela época, tá? Casava com uma menina que era desposada, ele já tratava com o pai, era um contrato, 14, 15 anos. E depois, talvez, quando ela tivesse vários filhos, até, eu não sei, quando ele se cansava dela,
ele muitas vezes a repudiava e pegava a outra. E essa mulher, que naquela época não podia trabalhar, não tinha nem como, ela ou ia mendigar ou se prostituir. Era assim, era. Se ela não pudesse dar a ele filhos, ela era devolvida ao pai como se fosse uma mercadoria estragada. E o pai muitas vezes não podia, o próprio pai a olhava como se ela fosse um traste. Então, essa era a cultura daquela época. Para vocês terem uma ideia, os judeus, eu não lembro exatamente a oração, não sei se tem algum judeu aqui, assim, que na cultura judaica, os fariseus, eles faziam uma oração. Eles, 3 vezes ao dia, que dizia, bendito seja o Senhor, eu não lembro exatamente, e graças te dou porque não me fez mulher. Entenderam o contexto? Ok. A Torá, a lei dizia, aliás, vamos ver o que a lei dizia? Então vamos para lá. Vamos para Levítico 20, versículo 10. O homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto, tanto o adúltero como a adúltera. Leram aí? Então a Torá dizia que ambos deveriam ser apedrejados. Agora eu pergunto para vocês, cadê o cara? Cadê? Por que não trouxeram ele também para ser apedrejado? Não é o que a lei dizia? Só que, agora, não pegaram os dois em flagrante? Pegaram o cara também, certo? Mas deixaram ele escapar. Agora, vocês imaginam ela? Jesus estava ali ensinando, tranquilo. De repente chega uma multidão, uma turba furiosa. Vocês conseguem imaginar? Multidão, né? O povo todo, né? Xingando essa mulher. Consegue imaginar? Falando palavrão para ela. Sua não sei o quê, sua não sei o que lá. Ela não presta. Eu já conheço. As amigas. Porque, gente, não é só os homens não, viu? Muitas vezes quem é contra nós, somos nós mesmas. Eu fico imaginando as amigas dela, que iam tirar água no poço junto com ela todo dia. Falando assim, bem que eu desconfiava dela. Eu já tinha percebido um jeito e não sei o quê. Nessa hora, todo mundo, foi a sensação do povoado, todo mundo ali, da cidade, uau. A criançada, já todo mundo, vamos juntar as pedras, gente, hoje tem apedrejamento, uau. Vocês estão achando que não? O ser humano é assim, viu, gente? Você já viu quando acontece acidente de trânsito na estrada? Viu ou não viu? Eles pegam o carro e põem no acostamento, não põe? Só que o trânsito fica lento. Por quê? Por que o trânsito fica lento? Todo mundo, ou quase todo mundo, eu não fico, tá? Espera, você também não fica, né? Nós não somos, né? Mas, bota a cabeça para fora, quer ver? Será que morreu alguém? Será que tem sangue? Gente, por que alguns programas fazem tanto sucesso de tarde, alguns no fim da tarde, não vou nem falar quais são, porque eu sei que ninguém nem sabe qual é, que vocês não assistem, né? Quem morreram não sei quantos, mataram, matou com a faca, matou com não sei o quê, matou a mulher, matou a mulher matou o marido, botou ele na mala, teve esse caso também, né? Ela se pegou o cara e cortou em pedacinho, botou ele na mala, sensação, e era assim que o povo estava, gente, apedrejamento hoje. Todo mundo. Imagina o marido dela, gente. O marido já tinha, acho que, um carrinho aqui. Acho que não tinha carrinho naquela época. Mas ele devia estar com uma sacola de pedra. Não é, né? Todo mundo, vamos lá. Traz aqui.
A sem vergonha. Imagina essa mulher, gente. Eu não sei nem como ela foi trazida. Talvez ela estivesse nua. Naquela época tinha costume. Vocês sabem que Jesus foi crucificado nu, né? Não tinha um paninho, não, que nem a gente vê naquelas imagens. Como aqueles ladrões. Eles eram expostos à vergonha, ao vexame público. É provável que aquela mulher estivesse nua. Quando muito envolvida em algum pano. Gente apavorada, assustada. Ela conhecia a lei. Ela sabia que ela era réu de morte. E ela sabia que não havia chance nenhuma para ela. Ela sabia o destino que esperava por ela. Iam levar ela diante daquele rabi. Aquele rabi que diziam que era o Messias. Puxa, e se os judeus já eram tão cruéis, tão duros, tão, alguns deles odiosos mesmo, porque eles faziam coisas terríveis. Não todos, tá? Porque eu creio que alguns eram tementes, mas ela sabia como eles agiam. E imagina esse rabi, que diziam que era o próprio Messias. Puxa, ela, sem chance. Ela chegou lá em pânico, sendo arrastada, xingada. Talvez a tivessem já machucado no meio do caminho. Jogaram ela no chão. E o que perguntaram para Jesus? Mestre, esta mulher, foi apanhada em flagrante adultério. Ela estava na cama com o cara. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais, engraçado, né? Não falou os tais, porque a lei fala, que ele também tinha que ser. As tais sejam apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? Claro, eles queriam pegar Jesus, eles queriam, o povo estava seguindo ele, e agora eles queriam ver o que ele ia fazer, para poder, naquele momento ali, talvez já, prendê-lo, açoitá-lo, fazer algo com ele. E no versículo 7, como insistissem, interessante isso, insistissem, porque ele estava só observando aquela cena, e como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se. Não, antes disso, importante isso aqui, gente. No versículo 6, está no 6? Vamos lá para o 6. Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Gente, dá para imaginar isso? Aquela turba furiosa, todo mundo xingando a mulher. Não pense que estava esse silêncio aqui, não. Devia estar um alvoroço. Sabe, barraco, que nem falam? Uma barraco ali. E Jesus, sentado, talvez numa pedra, porque não tinha banco, naquela época, acho. Com o dedo, começou a escrever na areia. Gente, isso sempre me intriga quando eu leio essa passagem. Você já parou para pensar o que será que ele estava escrevendo na terra? Calmamente, escrevendo. Ele começou ali a escrever algo com o dedo, no meio daquela situação. E é tremendo isso, porque maior bagunça, maior gritaria, maior auê, e nada, absolutamente nada, o perturbava. Sabe por quê? Porque ele vivia em constante comunhão com o Pai. A conexão dele nunca caía, gente. Nunca. Ele estava sempre plugado com o Espírito Santo. Sempre ali com o Pai.
Aí, ó, as coisas de fora não tinham o poder de mover. E ele calmamente começou a escrever algo na areia. E aí, eu fico imaginando ela lá, jogada no chão, machucada, suja, talvez nua, humilhada. Gente, dá para imaginar a humilhação que essa mulher estava? O medo, o pavor. Ela sabia que ela era réu de morte. E que ela ia ter um fim horroroso. Porque não era só morte, gente. Morrer apedrejado, gente, é uma morte lenta. Dá para imaginar o pavor dela? E aí, ele escrevendo na terra com o dedo, todo o tempo. E diz assim, no 7, como insistissem, porque ele continuava escrevendo algo com o dedo na terra, como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes, aquele entre vós que não tem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E aí, eles conheciam a lei, né? Um por um, primeiro os mais velhos, a Bíblia diz, foram descarregando ali a munição, né? A sacola, né? Porque acho que eles tinham uma munição. Não era a pedrinha que eles pegavam na hora, não, porque o apedrejamento era um evento. Foram descarregando a munição. Foram, um por um, embora. Até que ela ficou sozinha com ele. Eu fico imaginando, o que essa mulher sentiu? Acho que primeiro um choque, né? Porque aquela coisa que você não acredita, né? Você fala, uau, peraí, ele mandou todo mundo embora. Mas, não, está muito bom para ser verdade. Será que ele agora vai mandar um raio e me fulminar? Porque ela conhecia a lei. Ela conhecia, a imagem que ela tinha de Deus era aquela da lei. A imagem que ela tinha de Deus era aquilo que ela ouvia os fariseus falarem. Essa era a imagem que ela tinha de Deus. Pronto, ele mandou todo mundo embora, mas agora ele vai mandar um raio e vai me fulminar. Vai acabar comigo. Deve ser por isso que ele mandou embora. Aí ela ficou esperando. E ele calmamente. E eu fico imaginando o olhar dele para ela. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ela parou, olhou para a direita, olhou para a esquerda. Nem eu te condeno. Vai. E esse vai, gente, você está livre. Você foi absolvida. Você foi perdoada. Vai, você é livre. E não peque mais. Gente, como vocês acham que essa mulher se sentiu? Vai, agora me conta, os universitários aqui, o que vocês acham? Amada, que mais? Perdoada. Como? Valorizada. Que mais? Talvez confusa. Agora, que reação vocês acham que ela teve depois que foi embora? Ele disse, vai, não peques mais. Que reação você acha que ela teve? Vocês acham que ela saiu e falou assim, oba, estou liberada agora, hein? O Messias, o Rabi, me perdoou, me liberou.
liberou geral. Agora, ó, né? Vou sair aí, ó, né? Como diz a moçada, vou sair pegando todos. Hã? Vocês acham que foi isso? Foi assim que ela saiu? Afinal de contas, ele falou, vai, não peque, ele liberou. Foi isso? Não. Não. Gente, ela nunca havia experimentado tanto amor, tanta aceitação, tanto acolhimento, tanta compreensão. Aquilo era inédito. Nunca. Gente, naquela época os homens não dirigiam a palavra às mulheres em público. Elas andavam, até hoje você foi em alguns lugares de Higienópolis, você vai ver a mulher andando atrás do judeu ortodoxo. Era assim que elas andavam na rua, e eles não falavam com elas em público. E aquele rabi, aquele Messias, aquele mestre, olhou para ela com tanto amor. Falou para ela, vai. Não sei qual é o teu pecado hoje. Não sei se você sempre foi bonzinho, acho que não. Se o teu pecado é grande, é pequeno, é médio. Se você adulterou, se você roubou, mentiu, sei lá. Foi maledicente, invejoso. Sei lá qual é o teu pecado. Eu não sei, às vezes eu fico pensando, se fosse hoje, se isso ia acontecer. Né? Aquela cultura entendia. Hoje em dia, talvez todo mundo pegasse a pedra e tacasse nela, né? Porque tem tanta gente que acha que não tem pecado, né? Não, eu não. Quem tem pecado é ele. Quem tem pecado, foi ele. Não, mas eu fiz isso porque ele fez aquilo. Nós somos doidinhos para se justificar. E se tem uma coisa que Deus odeia, é que a gente se justifique. Você se justifica? Então ok. Você não precisa de mim. Deus odeia que a gente se justifique. Mas a gente é assim também. A gente é doido para tirar pedra. Será que nós não íamos estar no meio daquela multidão também? Né? Eu imagino o que ela sentiu. Tamanho amor, tamanha aceitação, tamanha liberdade. Porque ela não estava só livre de um homicídio, de ser assassinada, de ser apedrejada. Ela entendeu ali que aquele vai. Eu te libero para ter uma vida diferente. Eu te libero para ser diferente. Eu te libero para uma vida digna. Eu te libero para você daqui para frente ver a vida, as pessoas, os homens, acreditar que tem um homem que é diferente. Porque, gente, às vezes nós mulheres, os homens das nossas vidas, às vezes nos ferem tanto, que às vezes a gente está machucada e ferida com Deus, achando que Deus é mais um que é omisso, ou que é negligente, ou que vai, Mas dali para frente, nunca mais a imagem de Deus ia ser a mesma. Ela tinha tido verdadeiramente um encontro com Deus. E como a gente fala, a vida dela nunca mais foi a mesma. Sabe? Não era uma graça barata, não era vai. Não, gente, nunca mais, porque ela tinha recebido tamanho amor, que cada vez que ela fosse pensar, eu fico imaginando, quando ele fosse pensar, nem num adultério, em fazer alguma coisa errada, por amor a esse Deus tão maravilhoso, ela ia. E eu fico pensando sempre, eu falo, Senhor, Jesus, o que o Senhor estava escrevendo com o dedo? Você não fica curioso para saber?
Mas aí, eu lembrei que as tábuas da lei, a Torá, haviam sido escritas no Monte Sinai. Quando Moisés recebeu. Mas as tábuas haviam sido escritas pelo dedo de Deus. Só que agora, o dedo de Deus estava escrevendo uma nova história na terra do coração dos homens. Eu creio, um dia a gente vai saber, mas uma nova história estava sendo inaugurada ali. A história de amor de Deus com os homens. Um Deus que tem compaixão. Um Deus que sabe do teu pecado, dos teus medos, do vício, do mau hábito, do problema, do pequeno, do grande, sabe dos teus erros, sabe das tuas fraquezas, sabe do teu mau jeito, sabe do teu genitaliano, espanhol, sei lá eu. Sabe das tuas mentirinhas, dos teus pecadinhos secretos, daquilo que você faz no oculto. E é Ele que diz hoje para você: cadê os teus acusadores? Eu perdoo você. Vai. Não peque mais. Eu te libero para uma vida diferente. Eu te libero para uma vida santa. E vida santa, gente, não é essa coisa, sabe? Santa é uma vida separada de alguém que anda na presença de Deus. E porque anda na presença de Deus, caminha diferente pela vida. Porque não anda mais sozinho, porque anda com Ele. E é Ele que diz para você nessa manhã: anda na minha presença e ser perfeito. É só andando com Ele, gente. Nós não damos conta. Nós somos cheios de falhas, cheios de erro, Só que quando a gente anda com Ele, quando a gente se aquieta, a gente começa a conhecer. Porque, gente, quando você entregou sua vida a Cristo, sabe conhecer alguém assim que se é apresentado? É isso. Só que aí tem que ter um discipulado. O que é o discipulado, gente? Também não é uma lição. A gente usa um livro, mas, gente, é uma vida. É uma vida, é andar com Deus no dia a dia. É tomar banho com Deus, é fazer a barba com Deus, é passar uma maquiagem com Deus, é cuidar de filho com Deus, é ir trabalhar com Deus, é resolver problema com Deus, é falar dos teus medos com Deus, é brigar às vezes com Deus, falar: não entendi isso, não estou gostando desse negócio, Deus. Entra nessa parada porque o negócio está feio. Anda comigo, anda na minha presença. E você vai ser como eu. E isso me reporta Enoque. Eu acho tão lindo. Quando diz assim lá no Gênesis: andou Enoque com Deus. Andou com Deus. Ele andava com Deus todo dia, toda hora, né? Todo lugar. E já não era, porque Deus o tomou para si. E nessa manhã, o Senhor está falando para você, Terezinha, que Ele quer muito isso. Terezinha, anda comigo. Adriana, anda comigo, que eu quero tomar você para mim. E às vezes a gente pensa tomar, né? No caso de Enoque, ele foi arrebatado, não é? Só que esse andar que Ele te propõe hoje, anda comigo. Eu vou tomar você para mim. Você é meu particular tesouro. Você é particular, você é meu, você é minha. Anda comigo, eu vou te ensinar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Sabe nada, mas você vai saber. Porque, sabe, a minha intimidade é para aqueles que me temem, aqueles que me adoram, aqueles que andam comigo. E aí você vai experimentar o meu poder. Porque a gente quer poder, né? Todo mundo quer poder. As mulheres agora estão empoderadas. Para quê? Né? E essa felicidade, eu creio que está nisso. A nossa verdadeira felicidade. Numa vida na presença. Porque aí, problema a gente sempre vai ter, gente. Enquanto a gente estiver nesse planeta, nós vamos ter. Mas é Ele que te fortalece, é Ele que te sustenta, é Ele que te alimenta, é Ele que cuida de você, é Ele que te perdoa.
E é Ele que te ajuda a não pecar mais. E é só andando com Ele que a gente pode não pecar. Então eu quero convidar você para ficar de pé na presença dEle. Querido, qual que é o teu pecado? Bom, um pecado, eu já vou falar aqui, já vou até acusar. Olha eu com a pedra na mão aqui. Gula. Acertei ou não acertei a pedra em alguns? Esse pecadinho os crentes gostam, não gostam? Porque crente tem uns pecadinhos de estimação também, não tem? Né? Os outros, né? Mas, isso é só brincadeira, tá, gente? Eu quero agora que você feche os seus olhos e pense. Pense onde você tem falhado com Deus, falhado às vezes com você mesmo. Porque sabe, querido, quando Deus fala que uma coisa que é para você não fazer algo, não é porque Deus desmancha prazeres. Pelo contrário, Deus ama tanto você, Deus quer tanto te ver feliz, Deus quer tanto a tua alegria. Quando Ele te diz, filho, filha, não faz isso, não anda por aí, olha aqui, estuda a minha palavra e vê o que eu tenho para você. Ele está fazendo isso por amor, porque Ele sabe que as consequências daquilo que você vai fazer podem te dar muito trabalho no futuro, podem te fazer muito mal. É por isso que Ele diz aquilo que o homem semear, isso também colherá. Porque às vezes a colheita da gente está ruim, a ceifa está ruim. A gente está colhendo um monte de coisa porque a gente semeou errado, porque a gente plantou pensamentos errados, atitudes erradas. Palavras ruins que a gente semeou lá atrás, porque a gente se atrapalhou, agiu na emoção, agiu na raiva, enfiou o pé pela mão, fez o que não devia.